Meu Deus, me fazem isso. Deixa-me só aqui também colher a opinião da doutora Mihaela Weber relativamente a este desafio que o MPLA terá que enfrentar dentro de sensivelmente 2 anos, 3 anos, para encontrar uma figura que vá substituir João Lourenço e com esta figura se apresentar na próxima disputa eleitoral de 2027. É assim, para esse tema eu gostaria primeiro de dizer o seguinte. Por despacho número 5, 2023, de 6 de junho, o Tribunal Constitucional fez a anotação às alterações operadas aos estatutos do MPLA, emanadas do 8º Congresso Ordinário deste partido, que se realizou de 9 a 11 de dezembro de 2021. O despacho tem a assinatura da Presidente do Tribunal Constitucional, datado de 1 de março de 2023. Portanto, passou o mês de março, maio, só em junho, no dia 6, é que foi publicado os estatutos. E essa publicação veio trazer, de facto, um elemento sui generis. E é um elemento sui generis porquê? Porque se de um lado a Constituição da República de Angola estabelece que só pode exercer o cargo de Presidente da República cada cidadão por 2 mandatos, cada mandato de 5 anos, e estando o atual Presidente do MPLA no 2º mandato, abre-se uma situação sui generis, que é a seguinte: de acordo com os estatutos do MPLA, que fixam expressamente que o presidente deste partido é eleito em Congresso, e uma das competências do Congresso é efetivamente eleger o presidente. Isto nós encontramos quer no artigo 84, número 2, quer na linha D do artigo 75 dos estatutos atuais do MPLA. E o que é que acontece? É que o artigo 120, que é aquele que o jornal O Valor Econômico traz, estabelece expressamente o seguinte, e eu vou mesmo querer ler para lá em casa compreenderem do que é que se está aqui a tratar. O presidente, o número 1, o presidente do partido encabeça a lista de candidatos pelo Círculo Nacional, sendo candidato a Presidente da República. Ora, não havendo possibilidade nenhuma, em nenhuma circunstância, de a Constituição ser alterada para permitir um 3º mandato, que seria algo violador até do espírito e da letra da Constituição e do princípio democrático, abre-se aqui a questão de saber se ele poderá ser elegível ou inelegível no próximo Congresso de 2026. E há alguns juristas que foram contactados pelo Valor Econômico, constitucionalistas, que vão pela tese, e o Valor Econômico diz que consultou pelo menos 4, e os 4 aceitaram a tal tese deste jornal de que João Lourenço seria inelegível em 2026. Ora, se os estatutos do MPLA se mantiverem como estão até a realização do Congresso em 2026, em rigor, ele é inelegível. Exatamente porque... E vão se manter. Exatamente porque nos estatutos nós temos 3 normas que contrariam 2 outras normas. Nomeadamente? O 120 está ligado ao 84, número 2, e a linha D do 75. Todos esses casam. Mas depois há as competências do Comitê Central, na linha Q
do artigo 81, em que estabelece deliberar sobre o candidato a presidente da República. Ora, o candidato a presidente da República, nos termos dos estatutos, é o presidente do partido. Se o presidente do partido for João Lourenço, ele não pode ser candidato a presidente da República. Logo, é inelegível a presidente do MPLA. O que é que o presidente João Lourenço pode fazer? Pode convocar um congresso extraordinário antes de 2026. Antes de 2026 e alterar esta norma do artigo 120. E os estatutos do MPLA permitem isso, porque no artigo 78, que estabelece, tem como epígrafe Congresso Extraordinário, a linha B vem estabelecer como competência do Congresso Extraordinário deliberar sobre todos os pontos constantes da agenda de trabalhos. E se da agenda de trabalhos estiver constante uma alteração estatutária, se altera o estatuto. Portanto, é possível. Há aquela ideia de que os congressos extraordinários não são para alteração estatutária. É errado. Depende sempre daquilo que é a agenda de trabalhos do Congresso Extraordinário. Mas esta segunda opção que a doutora Weba está a levantar aqui possibilitaria o presidente João Lourenço a concorrer para a sua sucessão dentro do partido. Permitiria... Mas que não se apresentaria como candidato. Exatamente, permitiria alterar o conteúdo do artigo 120, artigo 120 este que estabelece que cabeça de lista é o presidente do partido, sendo ele presidente do partido e pretendendo continuar com a bicefalia, ok? Se ele pretender isso, tem de alterar o artigo 120 antes do Congresso de 2026. Nessa altura seria presidente do partido, mas não da República. Não da República. Muito bem. E abriria novamente a bicefalia que já aconteceu em 2017 e 2018 com José Eduardo Santos, na altura presidente do MPLA, e João Lourenço, presidente da República. Muito bem. Então, acrescentar alguma coisa. E já que trouxe esse assunto da bicefalia, às vezes as pessoas perguntam: qual é o modelo mais vantajoso? Bicefalia ou separar as águas, enfim, ou que o presidente da República seja concomitante, seja também presidente do partido, enfim. Antes de lhe responder sobre a bicefalia, gostaria de dizer o seguinte: todos nós, minimamente honestos, nos lembramos de muitos militantes do MPLA que defendiam publicamente um terceiro mandato para o presidente João Lourenço. E as pessoas, muitas desavisadas, que não tinham conhecimento do conteúdo dos estatutos, não estavam a perceber porquê. É exatamente por causa deste artigo 120 dos estatutos do MPLA. Se a Constituição se mantiver como ela está, ele é inelegível a presidente do MPLA. E mais, eu gostaria, de facto, que não se alterasse mais nada, que em 2026 fossem ao Congresso com esses estatutos e que decidissem manter como presidente do MPLA o Dr. João Lourenço, e depois queria ver que atitude é que o Tribunal Constitucional iria ter. Que há claramente uma situação de inelegibilidade do ponto de vista jurídico. Estou aqui a falar simplesmente do ponto de vista jurídico. Inelegibilidade. O que é que aconteceu? Eu penso que o presidente João Lourenço, presidente do MPLA, foi enganado pelos juristas. Como assim? Sim. Foi enganado pelos juristas. Que assessoraram o MPLA? Que assessoraram o presidente João Lourenço. Como presidente da República. Como presidente do MPLA. Como presidente do MPLA, ok. Porque quando se dá o Congresso, ok? Normalmente todos os juristas se reúnem, ok? Numa comissão que vai tratar da elaboração do texto dos estatutos. Então, eles é que levaram o presidente João Lourenço na curva. Não, doutora. E deixe-me terminar. Vai terminar, mas deixe-me terminar. Deixe-me terminar. Eu estou a dar a minha opinião. Mas a doutora desconhece Respeite a minha opinião. A doutora desconhece Respeite a minha opinião. E os órgãos... Respeite a minha Vamos só deixar a doutora Weba terminar depois. no Congresso. Eu estava a dizer que o presidente João Lourenço
foi enganado pelos juristas. Por quê? Na altura, nós estávamos em 2021 e o MPLA tinha uma maioria qualificada, que a qualquer momento poderia alterar a Constituição a seu bel prazer. E pensaram que, com recurso à fraude, fossem manter essa maioria qualificada para permitir o quê? Rever a Constituição para atribuir um terceiro mandato ao presidente João Lourenço. Foram esses cálculos que foram feitos em 2021. E atenção, eu falei com alguém que esteve lá, que esteve a andar a fazer essas coisas. Ok? Portanto, eles é que levaram o presidente João Lourenço na curva. Muito bem. E é o que dá estar Já lhe passo a palavra. é o que dá estar a confiar em pessoas desonestas, falsários, ok? Que depois não conseguem fazer as coisas como deve ser, de acordo com a ciência. O problema do presidente João Lourenço foi isso. Confiou nas pessoas erradas. E agora deu aquilo que o jornal Valor está a dizer. É mesmo realidade. Foi o próprio presidente João Lourenço que deu um tiro no seu próprio pé. Por quê? Amarrou a possibilidade dele continuar a ser presidente do MPLA. Com o artigo 120. Não há volta a dar. Ele é inelegível. E ponto final. A questão da bicefalia. Eu penso que, do ponto de vista constitucional, ok, é o caminho mais certo. E vou lhe dizer porquê. A nossa Constituição estabelece, no artigo 117... Doutora, vamos só facilitar os nossos ouvintes. A bicefalia, quer dizer, Presidente da República Presidente da Presidente da República é um, Presidente do partido é outro. Isto é a bicefalia. Justamente. E tem consagração constitucional. Por quê? Porque a Constituição vem estabelecer que o Presidente da República, no artigo 117, reserva da Constituição, só tem as competências estabelecidas na Constituição. E mais, também a Constituição vem estabelecer que o Presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas angolanas, que são apartidárias. Logo, o Presidente da República não poderia ser presidente de um partido político. É a Constituição que vem estabelecer isso. Ele, enquanto Presidente da República, não pode ter outras competências. Artigo 117, reserva da Constituição. Portanto, é a própria Constituição que impõe, e este artigo 117 da Constituição é uma cópia do que acontece em Portugal. Em Portugal, o presidente, quando se torna presidente português, deixa de ser presidente de partido político para ser presidente de todos os portugueses. Abdica a militância mesmo? Quer dizer, ele continua, até pode ter militância, okay, mas não pode ser presidente de um partido político. Exatamente por causa da reserva da Constituição no que diz respeito às competências do Presidente da República. A mesma coisa nós temos aqui. O Presidente da República tem competências expressas dadas pela Constituição e só aquelas. Não pode ser mais nada a não ser aquilo. E a doutrina maioritária entende que efetivamente é assim. Havendo reserva da Constituição para as competências do Presidente da República, ele não pode exercer outras competências, outros cargos que não o de Presidente da República. Para mais, ele sendo comandante em chefe das Forças Armadas essas que são apartidárias, não pode ser presidente de um partido político. Muito bem, está compreendido. A questão da... Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega à praça,